bolinha? Ei, Paloma, cagou pra bolinha total. Gente, acabamos de chegar em casa desse piquenique e tá super gostoso lá fora. Tá aquele dia, assim, bem típico de primavera, em que começa meio frio, vai esquentando, e aí mais pro final da tarde esfria de novo. O pessoal, obviamente, tá aproveitando, porque é o primeiro final de semana de sol faz, sei lá, 3 ou 4 semanas. É muito injusto, porque nessas últimas semanas fazia sol a semana toda, e aí no final de semana chovia ou ficava frio. E pela primeira vez, tá sol. Então, quando a gente foi no mercado hoje de manhã, o Rafa falou: ai, vamos dar uma olhada como ficou a piscina? Porque eles abriram a piscina aqui no nosso condomínio, tava em reforma. E tinha um pessoal lá, assim, tava cheio, né? Tinha, sei lá, umas 3, 4 famílias, né? Por aí. E o pessoal aproveitando. Esse solzinho tava, tipo, 21 graus ainda. Mas o pessoal já tava aproveitando. Daí eu tive a ideia de fazer um piquenique. A gente tava no mercado e falei: ai, não quero ficar em casa. Porque de domingo, geralmente, a gente limpa a casa, vai no mercado, organiza as coisas. Eu falei: péssimo, porque é muito fácil você cair nessa espiral do cansaço. Eu tava conversando sobre isso com o Rafa no parque. E a gente tava cansado, obviamente. Eu contei pra vocês no vlog da semana passada que o Rafa fez hora extra quase todos os dias essa semana. Eu dei muitas aulas, revisei o artigo do meu orientador, estudei idioma, estudei filosofia, enfim. Muita coisa na cabeça, resolvendo coisas burocráticas aqui também. E é muito fácil você falar assim: ah, não, tô cansado, vou ficar trancado dentro de casa, não quero sair. Só que daí, eu parei pra pensar e eu falei: qual foi o ponto, então, de eu ter me mudado de país, né? Qual foi o ponto de eu ter vindo pra um país que tem mais áreas verdes, que é mais seguro, né? Então, que eu posso fazer um piquenique, deixar meu celular ali e tudo mais, não preciso me preocupar com isso. Ou então, um país em que a Paloma pode andar no metrô sem problemas, ou em São Paulo não tinha carro, e aqui tem o Comunalto, então a gente pode pegar o Comunalto e ir pra algum lugar. Sabe, se não foi pra aproveitar isso, eu vim pra cá pra, tipo, trabalhar e ficar em casa que nem eu ficava em São Paulo. Então, eu preciso virar essa chave na minha cabeça, e o Rafa, a gente é meio acomodado nesse quesito. A gente ficava muito em casa em São Paulo, porque, enfim, tudo era mais caro, tinham poucas coisas gratuitas para se fazer em São Paulo. Como eu falei para vocês, eu não tinha carro, então tinha que pensar toda essa dinâmica de metrô, de Uber. E aí, a gente falava assim: ah, não, tô muito cansado, vou ficar em casa. Só que aqui em Montreal, não, tem muita coisa de graça, tá rolando festivais por Montreal inteira. Só que tem que pesquisar, tem que ir atrás, e a gente ainda não tá com esse mindset, sabe? A gente ainda não tá pensando da forma que a gente deveria pensar morando no Canadá. Então, hoje, quando a gente foi no mercado, eu decidi que faríamos um piquenique. E foi uma ótima decisão. O Rafa concorda? Concorda? Né? Ele tá aqui cansado de ter ficado sentado no parque, que a Rafaela sempre cansado. Mas foi gostoso, Paloma super aproveitou. Ela ficou lá chorando, latindo pros cachorros que passavam. Deixei ela solta, então ela cheirou um pouco. Eu tirei um cochilo, o Rafael tirou um cochilo, Paloma tirou um cochilo. Teve uma hora que nós três dormimos assim, parecia que a gente estava em casa. Então, muito gostoso ficar em contato com a natureza, respirar um pouco de ar fresco. O parque é 5 minutos daqui de casa, então a gente foi andando. Compramos uma bolsinha térmica lá, vocês viram no vídeo, aquela azul. A gente comprou hoje por $10 no Walmart. Fiz um sanduíche de patê de atum, compramos Pringles, um suco de maçã. E você não precisa de mais nada. A gente levou livro, não leu o livro, né? Ficamos descansando, conversando, cochilando. Mas foi muito bom, sabe? Só sair de casa e aproveitar, justamente ter um parque lindo, maravilhoso. Vocês viram cheio de gente aproveitando, fazendo também piquenique, tomando sol. Melhor coisa. Então, quero
começar a fazer mais isso, não só agora no verão, mas também no inverno, porque tem muitos programas de inverno. Pra vocês terem uma noção, em São Paulo, a gente nunca foi para São Roque, a gente nunca foi para São José dos Campos. São lugares super próximos de São Paulo. Só que por não ter carro, por ter toda uma dinâmica mais complicada, a gente nunca fazia nada dessas coisas, né? Viajava muito pouco. E aqui, definitivamente, eu quero aproveitar essas comodidades e não cair nessa espiral do cansaço, porque eu acho que é muito perigoso e é muito fácil. Então, você passa a vida toda trabalhando e ficando dentro de casa, fazendo tarefas domésticas, e não aproveita o bom da vida, que são esses momentos de lazer e de viagens. Então, meu conselho para vocês, aproveitem a vida, não só trabalhem, porque existe mais além do arco-íris, né? Trabalhar não é o arco-íris, né? Mas, enfim, temos que ir em busca do motivo, né, gente? Para acordar, porque amanhã é segunda-feira, o Rafa tá de folga, mas eu trabalho, então aproveitei um pouquinho, sabe? Ontem estudei, então tive um dia da minha semana, pelo menos, que eu não encostei em material nenhum, que eu não pensei em nada, só aproveitei minha família, descansei e fiz alguma coisa diferente, saí de casa. Importante. Gente, tô aqui no Detran do Quebec, na SAAC. E só pra registrar esse momento, depois eu falo com vocês, tô indo pra casa, mas passei na prova teórica. Passei. Contar tudo pra vocês. Agora tem a prova prática, tem que agendar. Mas vou dar uma treinada, vou contratar uma pessoa pra me ajudar a entender, mesmo que eu já dirija aqui, né? Mas enfim, entender o que eles querem pra prova, mas passei, gente. Passei de primeiro na prova teórica. Yes! Gente, achei minha bolsinha de gay aqui na Winners. E aí estava na missão de comprar cuecas para o meu marido, né? Achei isso daqui, porque o Rafael é chato, ele não gosta de nada com microfibra, tem que ser algodão. Então, cavei aqui a Winners, mas achei, ó. Muito legal, tem muita coisa. Ó, pack da New Balance, 5 cuecas, tipo, US$ 20. Muito bom. Esse aqui acho que também tava US$ 20, mas são quatro, mas elas são de algodão. Então, melhor. Mas aqui é enorme. Enorme. Tem muita coisa. Aqui é coisa de casa. Aqui é a parte masculina e lá no fundo a parte feminina, que é gigantesca também. Gente, sentei. Nossa, tô aqui todo acabado, ó. Tá um calor em Montreal hoje. Calor. Abafado, acho que vai chover. A previsão era para começar a chover ontem. Hoje é quarta-feira. Mas não choveu ontem, não choveu hoje, pelo jeito não vai chover. Nos próximos dias tem previsão de muita chuva, então tá aquele abafado que anuncia uma tempestade, sabe? 27 graus, mais 70% de umidade. Então, acabei de voltar do passeio com a Paloma. Tô super cansado, hoje foi mega, mega cansativo. Ainda tenho 3 aulas para dar. Eu entrei em aula daqui 5 minutos, então vim gravar rapidinho para vocês e contar um pouco sobre o processo da carteira de habilitação que vocês me viram mais cedo comemorando que eu passei na prova teórica, que é a primeira etapa do processo de validação da CNH para conseguir a carteira de motorista aqui do Canadá, né, do Quebec, mais especificamente. Qual que é o babado, né? Eu, como estudante, eu posso dirigir aqui durante toda a duração dos meus estudos. Então, como eu tenho um visto de 3 anos por conta do doutorado, eu poderia dirigir os 3 anos sem problemas, usando a minha carteira do Brasil. Se você vem com um visto de trabalho, você só pode dirigir durante 6 meses. Mesma coisa se você vem como residente permanente já, né? O pessoal que está vindo já com PR, você só pode dirigir durante 6 meses. Nesses 6 meses, você tem que fazer a sua validação da carteira, e o Brasil não tem acordo com o Quebec. Poucos países têm, França, Japão, Bélgica, Reino Unido. Então, se você não tem acordo, você vai ter que passar pelo processo comum de aquisição da carteira, que é o exame teórico e o exame prático. Primeiro de tudo, eu tive que entrar no site da SAAC, que é a sociedade, é o Detran daqui, né? A sociedade que cuida dessa parte de transportes aqui em Montreal, e preenchi um formulário dizendo que eu tenho uma carteira do Brasil, né? No site deles está tudo bonitinho, se você for lá tem uma carteira de habilitação estrangeira, tem todos os passos, e eles explicam, e também tem um formulário lá para você preencher. Demorou alguns dias, eu acho que tipo uns 5 dias úteis por aí, mais até. E eles me responderam esse formulário dizendo a documentação que eu precisava para comprovar a minha experiência de habilitação no Brasil. Porque aqui no Quebec, eu não sei se em outras províncias é igual, você tem que ter 24 meses de carteira provisória
para só então você tirar a habilitação que eles chamam de regular, né? Então, quem está começando do zero, um adolescente, por exemplo, que está tirando a habilitação, ele vai ter que ficar 24 meses com a carteira provisória. E aqui, se você tem carteira provisória, é diferente do Brasil, porque aqui você só pode dirigir acompanhado de alguém que tenha uma carteira regular, né? E eles têm uma tolerância de zero álcool, porque aqui o índice é um pouco maior do que no Brasil. Então, se você consome até uma certa quantidade de álcool, isso não é considerado uma infração de trânsito, não é um crime. Mas pro pessoal que tá na provisória é zero álcool. Tem que dirigir com alguém que tem a carteira, enfim, tem umas regras lá. E esse processo de validação é justamente para, se você já tem a carteira do Brasil há mais tempo, mais que 24 meses, você não precisar ter a carteira provisória e já tirar a sua definitiva aqui. Eu tirei a minha habilitação em 2020 no Brasil, e aí preenchi o formulário justamente para levar a documentação e eles reconhecerem esse período. Hoje, se eu não me engano, a moça me disse que foram reconhecidos 62 meses de experiência. Então, deu e sobrou meses, né? Enfim, aí hoje eu fui lá, eles marcaram eles fizeram um agendamento, né? E aconselho vocês a fazerem isso com antecedência, porque eu fiz esse processo no começo de maio e eu só consegui o agendamento para o dia 18 de junho, hoje. Então demora um pouco. E aí fui levar a documentação e no e-mail estava escrito que eu poderia fazer a prova teórica no mesmo dia se o meu agendamento fosse antes das 2 da tarde e se tivesse vaga, né, lá na unidade que eu escolhi. Tinha vaga, e quando eu cheguei lá, o processo foi bem tranquilo, assim, eu fiz a triagem, e foi muito rápido, eu achei que ia demorar muito. Quando eu vi a quantidade de gente que tava esperando, eu falei, nossa, isso aqui vai me dar uma canseira. Mas foi rápido, eu fiquei acho que 20 minutos esperando, e já chamaram meu número. A mulher foi uma querida, ela estava muito acostumada com a carteira de identidade do Brasil, porque a minha CNH, não tô com ela aqui, mas ela é o novo modelo. Então, dentro dela já tem uma tradução. Porque eles dizem que se os seus documentos não estiverem em francês ou em inglês, você vai ter que traduzir. E aí eu fiquei, será que eu traduzo? Será que eu gasto dinheiro com isso? Que bom que não gastei, porque a mulher nem precisou, falou que está acostumada com a carteira antiga do Brasil, que não tem a tradução, e então ela já sabe onde as informações estão, mas a minha tinha, e ela fez super rápido, foi super querida, anotou ali tudo, pegou a minha altura, eu fiz um teste visual lá ridículo, assim, eu li uma linha gigantesca, porque eu uso óculos. E ela falou que estava tudo certo, que o meu processo tinha sido aceito para fazer a carteira daqui, e perguntou se eu queria fazer a prova teórica. Como eu já tinha me preparado, já tinha estudado, eu falei que sim. Custou $13, 13 e alguma coisa, 13,90, vou deixar aqui o valor, mas não é muito caro, não. E eu estudei usando o material do site deles. Eles têm uns guias lá enormes, mas eu estudei fazendo simulados. Eles têm simulados no site, tanto de sinalização quanto de é, regras de trânsito, condutas que eles consideram aqui abusivas. Aqui eles têm uma direção muito respeitosa e muito, como eu posso dizer, antecipado, assim, sabe? Eles sempre querem que você antecipe merdas que podem dar no trânsito. Defensiva. É essa palavra que eu queria, uma direção defensiva. Então, eu acho o trânsito aqui muito tranquilo, assim, a sinalização ela é razoavelmente parecida com a do Brasil, mas mesmo assim, no simulado, eu fui vendo algumas placas que eu não conhecia no Brasil, que são específicas daqui, tipo de neve, de chuva congelante, né? Algumas que indicam que daqui certos tantos quilômetros vai ter obras, essas placas específicas da sinalização daqui. E eu achei tranquilo, assim, a prova tem 28 questões e que são divididas em 3 sessões. Na primeira parte, que é a de sinalização, se eu não me engano, tem 8 questões, você pode errar 2. Então você tem que acertar 6 para passar. Eu errei uma. Na segunda parte, que é código de trânsito, também são 8, tem que acertar 6. Eu errei uma também. E na última parte, são 12 questões, você tem que acertar 9 para passar. Eu errei 3, então eu passei assim, na risca. A boa notícia é que se você roda em uma das partes, você só precisa refazer a parte em que você rodou. Então você não precisa fazer a prova inteira de novo, só que você tem que esperar 28 dias e pagar de novo. Não tem tempo, então você pode ficar lá 3, 4, 5 horas, se você quiser. É numa tela touchscreen, assim. E eu achei bem tranquilo. Eu fiz a prova em. Eu não cronometrei, tive que desligar o celular, tirar relógio, mas deve ter dado meia hora, 40 minutos para fazer as 28 questões. E eu achei bem parecido com o simulado. Eu conversei com a Fê, e ela também fez recentemente a prova, o marido dela também fez, e eles acharam bem diferente do simulado. Então, não sei, precisamos de uma quarta opinião, mas eu achei algumas questões assim, não iguais,
mas muito parecidas com o que eu fiz no simulado. Para mim, só ter estudado o simulado deu, porque a maioria das perguntas, ela conta com o seu bom senso. Tipo, sei lá, uma criança chuta a bola na rua, o que você faz? Aí tem tipo assim, você acelera para passar a criança antes que ela atravesse a rua, você desacelera e se prepara para parar totalmente o carro, sabe? Umas coisas meio óbvias. É óbvio que você não vai atropelar a criança, né? Então, assim. Só que aí tem umas pegadinhas também. Tem umas questões. É proibido dar. A primeira questão que caiu pra mim foi: é proibido dar marcha ré. E tinha várias opções, e pra mim, nenhuma das opções você podia dar marcha ré. Que era, sei lá, subindo uma montanha, um declive, assim, subindo. Pra mim, é perigoso dar marcha ré, porque eu, né, enfim. Mas a resposta certa, eu acertei essa, era quando você está entrando num acesso para uma rodovia, né? Você não pode dar marcha ré porque o pessoal tá vindo a milhão. Então faz sentido. Tem que prestar atenção nessas aí, mas no geral eu achei bem tranquilo. Agora eu vou me preparar para a prova prática. Então eu tenho que fazer a prova prática também. Ela custa acho que $38, então o processo todo ali vai custar uns $60. Não tem taxas, né? Ainda bem. E só que antes de fazer a prova prática, eu vou fazer algumas aulas com uma brasileira que dá aula aqui há muito tempo, foi indicação da Fê, inclusive, mas depois eu vi que o pessoal do meu condomínio, quando eu perguntei para eles algumas coisas, eles também tinham indicado a mesma pessoa, então a mulher deve ser boa. Eu fazer uma ou duas aulas com ela só para prestar atenção no que eles querem que você faça aqui. Porque tem toda uma questão de shoulder checking aqui. Não, quando você vai virar, por exemplo, ou você está numa intersecção, não basta só você olhar nos retrovisores. Você tem que olhar por cima dos ombros para verificar os ângulos mortos do carro 2 vezes. Então, esse tipo de coisinha, né? A Fê disse que ela deu umas dicas super legais, então vou fazer aula com ela e para ela me dar umas dicas de estacionar, porque estacionar para mim é um problema, né? Eu odeio fazer baliza e eu odeio estacionar de ré. Eu demoro muito para fazer baliza e eu sempre estaciono de frente, só que é complicado porque tem vezes que é mais fácil você estacionar de ré. Os carros aqui são todos automáticos, então facilita um pouco, porque esse processo de você engatar para frente e para trás é muito rápido. Na prova, você pode fazer com carro automático, não precisa fazer com carro manual. Eu acho que só não pode o freio de mão ser automático, tem que ser freio de mão de puxar, assim. Então, essa moça também, ela fornece, ela aluga o carro dela para você fazer a prova, porque aqui é diferente, eles não dão um carro para você fazer, então você tem que levar um carro, só que a legislação mudou. Em dezembro do ano passado, eles mudaram a lei, e se você roda na prova prática, você perde o direito de dirigir com a sua carteira estrangeira. Então, se eu fizer a prova prática, mesmo com o meu visto de estudos, se eu rodar, eu perco o direito de dirigir tendo visto até eu passar na prova. Eu só posso fazer de novo daqui 28 dias. Então, cuidado com isso. E no dia da prova, se eu levei o carro e eu rodei, eu não posso levar o carro de volta. Então, eu tenho que ter alguém comigo que dirija, né? Que tenha a carteira daqui do Quebec, ou enfim, seja permitido a dirigir no Quebec. Então, essa moça, ela faz esse trâmite, ela ajuda nesse quesito, ela presta esse serviço. Então, vou fechar com ela, achei o valor dela ok, assim, aluguel mais aulas, $100, achei ok, né? Vou fazer uma aulinha com ela, ver se eu preciso fazer 2 para treinar esses pontos, e aí vou contando para vocês quando for o dia da prova. Mas, no geral, achei o processo relativamente parecido com o do Brasil, um pouco mais barato, se você for ver o custo de vida daqui. E é isso, passei na prova teórica, a primeira etapa vencida. Agora vamos para a segunda parte, que é a prova prática.
Gente, a Letícia me fez subir uns 1.000 degraus, vai. 1.000 degraus. Eu tô morto, mas a gente chegou aqui no topo do Mont Royal. E olha que vista belíssima de Montreal. Vou mostrar pra vocês. Mas assim, só pra dizer que se eu morrer, se esse vídeo nunca for publicado, é culpa da Letícia. Ai, mentira. Meu Deus! Meu coração tá tipo assim, 180 por hora. Jesus. Pessoal, vocês lembram desse vídeo desse lago, quando a gente veio aqui no Parque Mont Royal e tava congelado? Olha isso aqui, o pessoal, tipo, andando de barquinho no lago. Lá, ali no fundo, era a pista de snowboarding. Se eu achar o vlog, eu linko aqui no vídeo. Era a pista de snowboarding. E agora todo mundo fazendo piquenique, fazendo churrasco. E eu reforço o que eu falei naquele vlog, eu tava conversando isso com a Lê. É muito incrível como aqui você tem uma qualidade de vida muito gostosa. E você tem acesso a coisas simples, que é poder ficar num parque seguro, fazendo um churrasco com a sua família. Muito legal, muito maravilhoso. Quero vir aqui com a Paloma e com o Rafa. Andar de barquinho, talvez. E fazer um churrasquinho. Maravilhoso, que gostoso. E tá um dia lindo, assim. Tá tipo 26 graus. Tá calor, assim, pra andar. Mostrei pra vocês, eu morrendo. Depois de subir 1 milhão de escadas. Só que valeu a pena. Fotos lindas. A água brilhando. Dá vontade de pular nessa água. E foi isso pro vlog da semana. Quanta coisa aconteceu nessa semana. Gente, eu tô podre. Cheguei em casa faz, assim, uns 30 minutos. Acabei de tomar banho. Ainda tenho que editar todo o vlog dessa semana, desde lá do piquenique, passando pela minha prova de direção, até esse rolê com a Letícia. Depois o Rafa encontrou com a gente, enfim. Cara, muita coisa aconteceu. Semana de estudos também, consegui dar uma estudada, fazer algumas coisas pro meu orientador. Recebi uma excelente notícia, o homem do nada mandou e-mail pra mim e pra secretária lá do meu programa, dizendo que ele queria destinar uma verba pra mim. E aí ele mandou e-mail, falou assim: "Ai, Rafael, parabéns pelo seu esforço, você é uma pessoa que tá se destacando, não sei o quê. Esse valor aqui é um presente, o trabalho como auxiliar de pesquisa continua em paralelo, isso aqui é um presente". Eu assim, porque o timing dele não podia ser melhor, porque vocês terminaram de pagar as taxas, escolares agora no verão. Então, as finanças estavam apertadas agora em junho, vai dar tudo certo. Não sei quando que eu vou receber esse dinheiro, mas só de saber que vamos ter esse alívio já maravilhoso. Então a semana rendeu coisas muito boas, tô bem feliz. Tô feliz de ter passado na prova, tô conversando com a mulher, para fazer as aulas práticas, né, pelo menos uma aula prática com ela. Hoje também foi muito gostoso. A Lê tá aqui em Montreal, ela é uma ex-aluna minha, que fala francês muito bem, e veio passar alguns dias em Montreal. Ela tem um casamento nos Estados Unidos e acabou vindo passar 3, 4 dias em Montreal. A gente se encontrou, bateu muita perna. Pra vocês terem uma ideia, a gente andou 18 quilômetros, mais de 20 mil passos hoje, fazendo um tour por toda Montreal ali, centro, Velho Porto, que mais? Alguns museus, depois a gente foi pro pub beber. Gente, tô podre, podre, podre. Mas foi muito gostoso. O Rafa encontrou com a gente na hora
que eu levei ela pra conhecer a universidade, antes de ir para o pub, o Rafa encontrou com a gente, então foi gostoso. Eles não se conheciam ainda, enfim, tô muito feliz, muito contente com o desenvolvimento das coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Engajem o vídeo da blogueira, porque mesmo cansado assim, vou editar o vídeo pra vocês, pra sair bonitinho no horário certo amanhã. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixa um comentário aqui do que você mais gostou do vídeo e também me segue lá no Instagram pra ver todas as novidades. Eu sempre posto conteúdo exclusivo por lá, conteúdo estático, né? Que não vem aqui pro Instagram. Então vai ser ótimo também fofocar e compartilhar um pouco mais de coisas com vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Uma boa semana pra gente, um bom domingo, uma boa semana. Semana que vem tem viagem aqui no canal, mas vai sair só na outra semana. A gente vai viajar no final de semana que vem, mas vai sair só na outra semana, no começo de julho, aqui no canal. Enfim, temos novidades por aí, tá bom? Beijão. Não sei se vai ter cena pós-créditos, mas acompanha até o final desse vídeo. É isso. Muito obrigado, um beijo. A gente se vê aqui no canal em breve com mais um vídeo, com mais um vlog, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.